Alô, meus povos, meus irmãos em Cristo, se é a primeira vez que se encontram com esse canal, meu nome é Marcos da Rosa, bem-vindo a esse canal Bíblia Aberto. O tema de hoje é Trindade no Velho Testamento. Se ainda busca assistir outros 2 vídeos que fazer sobre a Trindade, procura o link debaixo desse vídeo, não tem 2 vídeos sobre a história de Trindade e também Trindade no Novo Testamento. Agora, o que é que tinha pessoas que questionam que no Novo Testamento, estudo de doutrina da Trindade, tem evidências de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Agora, já que nós base de palavra, ele tem que ser Bíblia inteira, tanto no Novo Testamento e Velho Testamento, então como é que pode provar a doutrina da Trindade no Velho Testamento. Mas antes de tudo, eu queria lembrar-nos que no Velho Testamento a doutrina da Trindade é um pouco mais complexo na sua interpretação e compreensão, mas com muita atenção eu poder entender e compreender 3 pessoas da Trindade claramente. O que a Bíblia te deixa claro, tanto no Novo Testamento e no Velho Testamento, é que a ele é um Deus único, um só Deus. Agora, para modo que Deus revela ao povo de Hebreus no Velho Testamento como um único Deus, se é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Razão é que Deus revela para o povo hebreus através de Moisés no Velho Testamento como único Deus, para modo na época tinha suas tendências politeístas e até inclusive o próprio povo de Israel já tinha sido politeísta para anos na cativeiro do Egito, para adorar Deus pagão. Agora imagina, uma tremenda confusão. Se Deus tinha revelado para o povo que a ele é 3 Deus, Deus revela para o povo de Israel como único Deus, não no sentido de personalidade da divindade, mas no sentido de triunidade composto de Deus. E naquele vídeo que publica sobre Trindade no Novo Testamento, explica com mais detalhes acerca disso. A revelação de Trindade na Bíblia é progressiva, assim como outros vários assuntos também. Inclusive no livro de Provérbios 4:18 está falando que conhecimento de Deus, ele é como luz de aurora que está clareia mais e mais até ser dia perfeito. Então tem que lembrar que na Bíblia ela é revelação progressiva na medida que nós mente humano pode compreender. O povo de Israel tinha logo saído do Egito com mente politeísta. Como é que eles podem entender logo de Deus formado de 3 pessoas divinas? Mas quando nós ler o Velho Testamento sobre luz do Novo Testamento, do poder perceber a natureza triuna de Deus que sempre existiu na história. Então como é que pode provar a doutrina da Trindade no Velho Testamento? Mas antes de tudo, ainda também eu devo lembrar-nos que a Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes: hebraico, aramaico e grego. A maior parte do Velho Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes de aramaico. Então, para entender melhor e mais claro a doutrina da Trindade no Velho Testamento, tu tem que entender algumas palavras e seu significado na linguagem original para poder entender o sentido de mensagem. A Bíblia Sagrada, a partir do original, foi traduzido de muitas diferentes línguas e nesse processo de tradução, muitas palavras traduzidas perdem seu significado original, inclusive a própria Bíblia em português. Inclusive, se boa de aquelas pessoas que gostam muito de estudar a Bíblia profundo, então recomendava até um dicionário bíblico e também uma concordância bíblica na casa, assim ela te ajudava a compreender ainda mais profundo textos bíblicos originais. Primeiro textos bíblicos que você analisa hoje está no Deuteronômio 6:4, que está para falar sobre unidade de Deus. Deuteronômio 6:4 está falando o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ali eu poderia dizer que nosso Deus é o único Senhor. Agora, como é que eu poderia colocar nossa fé num Deus único se a própria Bíblia está confirmando que Deus é trino ou 3? Antes de tudo, deve entender que crença cristã de Trindade, ele é uma crença de 3 Deus, mas ele é uma crença de 3 pessoas que participam da natureza divina de maneira plena e íntegra: Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse verso de Deuteronômio 6:4 afirma que Deus é único. Também nesse mesmo verso do poder identificar Deus trino. Na língua hebraica existem 2 palavras iguais: Echad e Ashid. As 2 palavras expressam o mesmo significado, unidade. Mas só que na hebraico a palavra Echad é diferente que Yashid. Tudo 2 significa unidade, mas esta tem uma pequena diferença. A palavra Echad significa unidade composta. Ele é um substantivo coletivo. Em outras palavras, ele é um substantivo que, embora te signifique unidade, mas ele te representa uma unidade que tem várias unidades. A palavra Echad existe diversidade dentro de unidade, ou seja, ele é uma unidade que envolve mais do que uma pessoa. É por isso que ele é chamado também de unidade plural. Agora, a palavra Yashid no hebraico significa unidade absoluta ou unidade único. Ela é unidade que envolve uma só pessoa. Eu também vou dar alguns exemplos de cada um para poder compreender melhor e distinguir as diferenças de unidade.
Portanto, na Deuteronômio 6.4, palavra único, Echad, essa está a referir para Deus único, mas que ele está contém na ele mesmo a diversidade de pessoas. A palavra que foi usada ali, Echad, ela é a mesma palavra que foi usada na Gênesis 2.24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se uma só carne, ou seja, tornando Echad uma só carne de duas pessoas ou duas pessoas de uma só carne. Isso é unidade composto. Segundo exemplo, Gênesis 24.3. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma só voz. Disse, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Muitas pessoas é uma só voz, ou uma só voz de muitas pessoas. Isso é chamado de Echad, unidade composta. Agora vamos olhar palavra Yashid, que também significa único, para referir a uma unidade simples ou singular, que é unidade absoluta. Yashid é usado no seguinte texto. Jeremias 6.26. Ó filho do meu povo, cinge-te de saco, envolve-te de cinza, planteia como por um filho único, em pranto de grande amargura. Palavra um filho único, Yashid, significa simples ou absoluta. Gênesis 22.12. Toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Mais uma vez, palavra um filho único, Yashid, significa unidade simples, unidade singular ou absoluta. Também tem aquele verso famoso no Novo Testamento, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Filho unigênito significa Yashid. Gênesis 1.1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Primeiro nome de Deus que está aparecendo na Bíblia é na Gênesis 1.1. Na hebraico, nome de Deus é Bereshit bara, Elohim. Na hebraico, essa palavra Deus, Elohim, na verdade é um termo plural. Portanto, tradução literal de Elohim seria deuses. Elohim é um termo plural, mas ela é diferente de El, que é um outro termo singular. Tu pode olhar que na Gênesis 1.1, palavra Deus está na plural e o verbo criou está na singular. Se a Bíblia estava a ensinar politeísmo, então o verbo estava dessa maneira. No princípio, criaram os deuses, os céus e a terra. Uma coisa muito interessante é que na hebraico, verbo, adjetivos, pronomes, sempre ele está trazendo na singular. Mas quando que ele aplica para a palavra Deus, Elohim, ele sempre é plural. Tu vem de alguns exemplos. Na Jeremias 23:36, nota o seguinte: pois torceis as palavras do Deus vivo, Elohim, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, Elohim. Tu pode ouvir a expressão Elohim, que significa Deus vivo e não deuses vivos. Tu pode ouvir também a palavra Deus, ela está na plural, enquanto que o verbo vivo está na singular. Salmo 7, de 10 a 11, nota o seguinte: Deus, Elohim, é o meu escudo. Deus, Elohim, é justo juiz. Ali notou a expressão Deus justo e não deuses justos. Do período a palavra Deus está na plural e a palavra justo está na singular. Na criação de homem, no livro de Gênesis 1:26, falou o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A justiça de Deus está para ele mesmo na plural. Tem 3 versos na plural. Façamos o homem, nossa imagem, nossa semelhança. Ali por hoje claramente pluralidade de pessoas. Nesse verso, tu pode olhar pelo menos 3 coisas. Criação foi planejada. Tinha alguém ao lado de Deus Pai que está comunicava. Terceiro, esse alguém viveva em harmonia com Deus Pai. E as pessoas que estavam junto do processo de criação de homem tinha que ser alguém igual a Deus, para modo ele falar, segundo a nossa imagem. Depois da criação de Adão e Eva, as caíram desobediência e as peca. Mas quando isso tinha acontecido, Deus falou na Gênesis 3:22: e eis que o homem se tornou como um de nós. A minha que é professor de português, mas palavra nós tem que ser pelo menos 2 pessoas. Mas com consequência de queda de pecado de Adão e Eva, seu próprio filho Caim mata seu próprio irmão Abel. E depois de ele construir um torre na cidade de Babel, na altura, todo o povo falava a mesma língua. Até um dia que Deus falou o seguinte, na Gênesis 11:7: vinde, deixamos e confundamos ali a sua linguagem. Outra vez, lido por hoje, Deus está para de ele mesmo, na plural. Tem 3 verbos na plural. Vinde, deixamos e confundamos. A mim que se fala que isso aplica
na triplicidade, mas sim isso implica na pluralidade de pessoas. Que pode ser só pessoa que está tapapia. Também pode observar a natureza triuna de Deus na Isaías 48:16. Chegai-vos a mim, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Ali não pode olhar, o Senhor Deus, Pai, enviou a mim Jesus Cristo, o seu Espírito, Espírito Santo. Claramente, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, se ainda está difícil de entender como é que três pessoas podem ser agora nós sabemos criar algumas analogias ou ilustrações que talvez ele pode ajudar-nos a compreender a personalidade de divindade e também triunidade ou unidade composta de divindade. Por exemplo, meu nome é Marcos da Rosa, minha esposa é Verônica da Rosa, eu tenho um filho, Isaías da Rosa. São três pessoas de uma só família, que é família da Rosa. Na família de Deus também tem Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, Deus. Essas três pessoas de uma só família, que é a família de Deus, que é Trindade. Uma outra ilustração simples, um time de futebol. Num time de futebol tem três divisões e três funções diferentes, que é defesa, meio campo e ataque. É um time que deve trabalhar em unidade para só propósito. Outra ilustração, tu tem água, por exemplo, ele pode manifestar de três formas distintas. Tu tem água como vapor no estado gasoso, também pode ser no estado líquido e também pode estar no estado sólido. Agora, tu tem água de três formas distintas, mas ainda ele continua a ser água. Mas é que importa se é vapor, líquido ou gelo. Sol, se função é iluminar, mas sol, ele é composto de fogo, luz e calor. Essa ilustração é só para ajudar a perceber que a relação desse Deus trino ou Deus triuno, ele é complexo para nós. Agora, a coisa que nós nunca devemos deixar de levar em conta é o aspecto prático de Trindade. Por exemplo, a morte depende de relacionamento. Agora, devemos refletir o seguinte: se Deus nunca tinha amado alguém antes de criação de homem, será que ele sabia o que é amor depois que ele cria ser humano? Com quem é que Deus por estava te relacionava ou te amava antes de criação de homem? Se que tinha ninguém com quem é que ele podia relacionava? Se é só ele que te existia. É por isso que Deus, que do conche, sempre te existe de três pessoas. Se Deus que fosse trino, é que poder tinha natureza e ou atributos que ele próprio te revela, ele te possui. Quem é que é Deus? Deus é Trindade. Trindade é Deus. Trindade ou triunidade de Deus é um grande mistério, algo totalmente além de possibilidade de uma explicação íntegra ou absoluta. Talvez boca te quer na Trindade, mas verdadeiro cristão que te existe para explicar a Trindade, na sua total compreensão, mas verdadeiro cristão, ele te vive a Trindade. Ele conhece o amor de justiça de Deus, Pai, e tem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, seu melhor amigo, e ele te experimenta a comunhão e consolação do Espírito Santo. Se você gosta desse vídeo, você quer apoiar esse canal, copia o link desse vídeo, compartilhar na rede social e até a Bíblia fala, na Mateus 18, de graça recebeste, de graça dai, porque não crê que você fica ligado com a Bíblia aberta, porque também a Bíblia fala, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você acredita ou não? Verdade é verdade.